Eu aprendi, e a maturidade que eu tenho hoje não se compara com a maturidade que eu vou ter, mas também não se compara com a maturidade que eu já tive. Talvez alguns vão dizer: pastor, 35 anos, quer falar sobre maturidade? Não, irmão. A maturidade tem me ensinado que quanto mais a gente cresce em maturidade, mais a gente entende que não sabe nada. Quando a gente é jovem, acha que sabe tudo, quer dar opinião sobre tudo, e a maturidade faz a gente falar menos, ouvir mais. A maturidade faz a gente buscar coisas que no início a gente negligenciava. Eu preguei aqui sobre especialistas em Deus. Eu falei sobre Davi. A maior graça que havia sobre Davi não era o fato dele ter sido forjado para batalhas. Davi era um guerreiro porque precisava guerrear, mas Deus não chamou ele fundamentalmente para ser um homem de guerra. Deus chamou ele para ser rei. E por que ele batalhava? Porque ele precisava batalhar. Essa é a diferença entre meninos e homens. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que precisa ser feito. Está comigo? Então Davi não carregava como favor e graça as suas habilidades de luta, apesar de lutar. Davi não carregava como centro da sua história e do seu legado habilidades em guerras, apesar de guerrear. Irmão, guarda isso, olha para mim. Você vai ter características que vão ser formas de Deus te usar, mas não é sobre isso que se resume a sua história. Eu não quero chegar nos céus e ser conhecido como alguém que tinha boas ideias para plantar campos, ou alguém que era empreendedor e tinha uma visão de futuro. Não, não, não. Eu vou chegar como filho. Todos chegaremos como filhos. O que a gente faz vai trazer para nós galardão, mas quem a gente é o que importa. Você está comigo? Diga amém. Então não se perde. Eu vou abrir alguns parênteses, mas a gente vai voltando para a linha de raciocínio e vai dar tudo certo, amém? Então qual que era a graça de Davi? Não era o que ele fazia, embora o que ele fazia apontava para o que ele era. As duas coisas não caminham separados. Pedro pescava peixes, Jesus chama ele para pescar homens. É a mesma dinâmica, mas agora de uma forma diferente. Então qual que era a graça de Davi? A graça de Davi é que Davi se tornou um especialista em Deus. Quantas vezes eu já preguei, inclusive, a partir desse entendimento, de que as ursas e os leões fizeram Davi se tornar preparado para aquela batalha. Irmão, isso é muito pouco em relação ao que aconteceu naquele dia. Isso é entender que o José Aldo também poderia ter derrubado aquele gigante, ou o Anderson Silva poderia ter derrubado aquele gigante. Para pensar. Muitas vezes, sem perceber, a gente pega a história de Davi e acha que o mais glorioso que aconteceu naquele dia é o fato dele ter sido preparado para um grande dia em que as habilidades de luta dele fizeram ele vencer. Irmão, se a gente entende assim, a gente tira a glória de Deus da história. Pastor, então por que a Bíblia diz que ele foi preparado com ursas e leões para aquele dia? Não é sobre vencer lutas. Ele foi ensinado e ele aprendeu a confiar em Deus. Por que ele cresceu enfrentando ursas e leões? Porque ele confiou em Deus para vencer uma ursa, ele confiou em Deus para vencer um leão, ele confiou em Deus para vencer o gigante. Davi não se tornou um lutador extraordinário necessariamente. A glória do legado de Davi é que ele se tornou um especialista em Deus. Eu lembro do que Deus fez no passado, eu sei que Deus vai fazer hoje. Eu lembro do Deus que me livrou no passado, eu sei que Deus vai me livrar hoje. Alguém está comigo? Diga amém. Você quer um exemplo claro disso? Saul. Se a habilidade de vencer fosse a característica principal do ministério de Davi, ele teria matado Saul. E a gente diria: olha, ele matou ursas, leões, gigantes e Saul. Faz sentido? Foi um novo nível de perseguição. Quando pastoreava, animais perseguiam o rebanho. Uau, isso é muito forte, irmão, pega isso. Quando ele pastoreava, o nível de perseguição eram animais perseguindo o rebanho. Quando ele vai para uma escala maior, uma patente maior, agora são gigantes perseguindo o exército do Deus vivo. Mas e quando ele recebe a unção de rei? Agora são reis perseguindo ele. Para cada nova patente que você recebe, novas patentes de retaliação vão tentar parar você. Porque no início te paravam com animais, ou pelo menos tentavam, depois com gigantes. Mas se você assumiu a estatura de rei, reis vão te perseguir. Faz sentido sim ou não? Então a maturidade, irmão, faz, em primeiro lugar, a gente entender que não é sobre a força de Davi, é sobre o Deus de Davi. Não é sobre a habilidade de lutar de Davi, é sobre a habilidade de confiar de Davi. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele confia em Deus, ele espera em Deus, ele depende de Deus.
Irmão, olha para mim. A Bíblia fala que até os moços tropeçam e caem, se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, voam alto como águias. A palavra está dizendo o tempo inteiro que é sobre maturidade, revelação, consciência. Não é sobre o teu ímpeto de fazer, não é sobre a tua vitalidade ou vigor para fazer. Da mesma forma, o oposto também é uma realidade. Não é porque somos velhos que nos tornamos maduros. No ministério eu conheci alguns meninos de 60 anos. Eu conheci alguns meninos de 70 anos. Nunca conseguiram honrar o que Deus fez na nova geração. Não viveram nada na sua e não usufruíram do que Deus estava fazendo na nova. A maturidade, irmão, ela tem várias características. Uma das características da maturidade é que a gente começa a valorizar o que realmente é importante. A gente começa a colocar no seu devido lugar aquilo que não é. Maturidade faz a gente ficar mais centrado, a maturidade faz a gente ficar mais temente, a maturidade faz a gente ficar mais conectado a princípios e fundamentos do que a emoção. Quando a gente é novo na fé, qualquer arrepio a gente já entende que é Deus. Quando a gente é maduro na fé, por mais que a gente possa estar arrepiado, a gente quer algo a mais. O que tem além do arrepio? O que tem quando as luzes se apagam? O que sobra quando o culto acaba?